Olá, pessoas! Hoje vou falar para vocês aqui a minha visão, de qual o sentido da vida. É uma pergunta aí bem específica, Mas eu também tenho uma resposta bem específica, porque sim, a vida é cheia de mistérios, tem muitas coisas que não dá para entender direito, São os mistérios da vida aí, mas tudo no fundo tem um sentido, um propósito, E, claro, vocês já me conhecem, Então vocês sabem, propósito é Deus, O nosso Criador, Deus botou a gente aqui na Terra pra gente viver aqui e meio que testar a gente, ver se a gente consegue passar pelas dificuldades do mundo sem se desviar do caminho correto, Ou se não, se a gente não vai aguentar e vai acabar se entregando aos prazeres do mundo, as coisas do mundo e abandonando, o lado espiritual. É claro que tem esse problema que Deus é oculto. Ele gosta de ser oculto. Os ateus não entendem isso, Não entendem, mas Deus gosta de ser oculto. Isso tem a ver, com o sentido dessa vida, porque às vezes eu já me perguntei por que Deus não aparece aqui, não mostra aqui a porta do inferno para todo mundo e pronto, todo mundo vai se ajoelhar diante dele. Mas eu acho que realmente não é o que, ele não é o que ele quer. Ele não quer que as pessoas dobrem o joelho dele por temor, por medo. Mas talvez tinha outro mundo, que Deus aparecia lá para as pessoas, Então acredito que ele já tinha um outro mundo onde ele aparecia e esse inimigo, já avisou lá no ouvido dele: duvido tu criar um mundo onde tu nem aparece, que as pessoas gostem de ti, só pela fé, E aqui estamos nós, nesse mundo, Por quê? Confesso que eu não sei, mas às vezes, muitas vezes, parece assim que as coisas não têm sentido. E é pra isso esse meu vídeo, É pra isso esse meu vídeo. Às vezes quando a gente tá perdido aí, tá exatamente como o diabo quer, Como se diz popularmente, E às vezes, até quando a gente tenta buscar Deus, buscar uma vida espiritual, vem dificuldades, Atrapalhando, Como? Se tu tá buscando a Deus era pra ser tudo melhor, Mas não, vem as dificuldades, porque o inimigo, ele, A vida é uma batalha espiritual e ele não quer te ver vencer, Então, por isso que às vezes é difícil entender o sentido da vida, Nós estamos aqui, Deus não aparece aqui, mas existe uma batalha. O grande sentido da vida é esse. É uma batalha espiritual. A vida é uma batalha espiritual entre o bem e o mal. E a gente está no meio. A gente está no meio. E quanto mais tenta ir para o lado de Deus, mais dificuldades provavelmente vão aparecer, porque o inimigo vai se irritar e não vai querer te perder. O inimigo quer levar ele. É claro, tem gente que não acredita em vida espiritual. Aí realmente tem que procurar outro canal para procurar outra resposta para qual o sentido da vida, Porque a Bíblia é a prova, Nos deixa tudo claro lá. Eu tô fazendo uma live agora aqui, acabei de falar pro pessoal, Como tem gente que não acredita na Bíblia, mas poxa, o mesmo cara que falou uma coisa, outros anos, milhares de anos depois, outra pessoa que nem conhecia aquele cara falou a mesma coisa, que complementa, Então eu já fiz muito vídeo sobre isso também, Inclusive, esse vídeo aqui, sobre o sentido da vida, vai ser um vídeo meio que secreto aqui do canal. E embaixo na descrição e nos comentários eu vou deixar outras playlists que foram apagadas do canal. Não é que foi apagada, eu só tirei da página principal. São os assuntos mais obscuros, mais profundos mesmo, que eu vou deixar tudo organizadinho só para quem tem o interesse de clicar e assistir, entendeu? Mas, resumindo, o grande sentido da vida é isso. Deus jogou a gente aqui, Deus botou a gente aqui, criou a terra, criou pra gente morar aqui e ver se a gente é digno de salvação, Se a gente consegue passar por todas as dificuldades do mundo sem perder sua índole, sem corromper sua índole, sem se corromper, no caminho da justiça, da bondade, E não, querendo, sei lá, passar os outros para trás, como muitas vezes muitas pessoas fazem e até se dão bem. E aí é onde a gente pensa, mas por que esse mundo, as pessoas ruins estão se dando bem, enquanto muitas outras pessoas boas, não estão sofrendo? É por causa disso, porque elas estão vivendo o propósito delas. E o outro que está se dando bem, essa vida é curta, rapidinho passa,
né? Rapidinho passa. Quando vê, nós estamos na outra vida. Então, é isso. Essa vida aqui é só para isso. É uma batalha espiritual entre o bem e o mal, né? E a gente tá aqui no meio. Toda hora é uma batalha, né? Bom, eu não quero me estender muito, né? Porque um vídeo, assim, sobre o sentido da vida não é tão fácil de fazer, e eu nem escrevi nada. Realmente é só essa ideia que eu queria passar pra vocês, porque às vezes a injustiça, né, parece que predomina, mas não. A justiça humana às vezes falha mesmo, mas a justiça divina não, entende? Então, esses dias mesmo aqui, uma pessoa que fez muito mal, né, pra minha mulher, né, pra minha esposa, às vezes dá vontade de ir lá, não, vamos fazer isso, vamos se vingar, né? Fazer com a própria mão, mas não, tu ter fé que o teu Deus, ele é justo, né? Então tu realmente deixa na mão dele, ele vai agir, na hora que ele quiser, não é na hora que a gente quiser, na hora certa para outra pessoa também, ele vai e faz, né? Então se trata muito disso também, né? E nessa batalha, que é a vida, eu recomendo muito se armar, e a armadura maior que a gente tem é a Bíblia. Quanto mais a gente conhece da Bíblia, né? Não conheço muito a Bíblia, como alguns especialistas aí, como alguns amigos meus, conhecem muito mais a Bíblia que eu. Mas eu conheço o suficiente, né? Tipo, os 3 primeiros livros, que é a vida de Jesus, né? O que Jesus ensinou, o Novo Testamento ali, né? Do nascimento até a morte dele, né? O que Jesus ensinou é o caminho da salvação, né? Pode ser que alguém mudou a Bíblia aqui, alguém mudou a Bíblia lá, pode ser. Mas o que tem ali, né, no Novo Testamento é suficiente para salvação, né? É isso que Deus quer pra gente, como aquele rapaz muito rico falou: Jesus, eu quero ir contigo. Jesus falou: abandona a tua riqueza e vem. Mas ele não conseguiu, porque ele era tão rico que ele, né? O outro lá também falou: Jesus, eu quero ir contigo, mas o meu pai acabou de morrer. Tu espera um pouquinho para eu enterrar ele e daí eu vou contigo? Jesus falou o quê? Deixa que os mortos enterrem os mortos e venha comigo. Vocês têm ideia do que é isso? Ali tá chamando pra vida, entendeu? Pra vida. E é isso, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega em Deus senão através de Jesus, né? Então, não é fácil esse caminho, tem que se armar bastante para conseguir passar por todas as batalhas, mas resumidamente esse é o resumo, né, do sentido da vida. Não é fácil, mas é uma batalha espiritual onde nós estamos sendo testados por Deus. Para quê? Para ver se nós somos dignos de viver aonde Ele criou. Se Ele criou essa terra aqui, onde existe um monte de coisa legal, mas também tem um monte de coisa ruim, né? O homem acabou piorando. Imagina o paraíso que Ele construiu, né? E que Ele promete para os que são dignos nessa vida, para aqueles que acreditam sem fé, ou melhor, acreditam sem ver, né? Jesus disse: quem crê em mim será salvo. Entende? Quem crê em mim será salvo. E é isso, e as pessoas que vão pra lá são realmente as pessoas dignas, né? E que realmente acreditar. Claro que não é só fé também, tem que ter obras também. Se tu for uma pessoa ruim, fizer coisa ruim o tempo todo, não vai dar certo. É um equilíbrio. Nós estávamos falando agora disso na live, né? Eu não quero que esse vídeo fique longo, mas nós estávamos falando disso agora na live. Vigiai e orai, né? Tu tem tá sempre vigiando, né? Não adianta tu orar se depois tu sair da oração e fazer qualquer coisa. Então tu tem que estar sempre vigiando, sempre cuidando, né? Então a gente não deve muito se preocupar até com os dias de amanhã, que o rapaz falou: o que tu acha que vai acontecer lá no fim do mundo, não sei o que. Daí eu falei: olha, cara, a gente ainda não sabe, esse pedaço não foi revelado, mas a gente tem que estar preparado. Tem que estar preparado para seja lá o que acontecer, a gente tem que estar preparado, né? Então a gente também não deve se preocupar muito quem é a besta, quem é o 666, entendeu? Não deve se preocupar muito com o futuro, porque a Bíblia diz que os dias de hoje já traz as próprias preocupações, né? Não adianta se preocupar muito com o futuro, que o dia de hoje já traz as próprias preocupações, as próprias batalhas, né? E aí o pessoal que não acredita na Bíblia fica doido, mas outra pessoa também escreveu, né? Vigiai e orai. Então outra pessoa, e isso combina, entendeu? Isso combina. Não se preocupa muito com o dia de amanhã, correto? O dia de hoje já traz as próprias batalhas de hoje, entendeu? Isso combina com vigiai e orai, que foi dito, porque não adianta tu ficar orando e fazer o que quiser depois. Tem que primeiro vigiar, tem que estar sempre vigiando, porque a qualquer momento tu pode
ser atacado espiritualmente, né? Ser levado aí pelo inimigo, então é bem complicado. Então, né, é uma prova, eu já tenho uma série aqui no canal, né, provas da veracidade da Bíblia, essa é mais uma, né, uma pessoa escreveu uma coisa, outra escreveu quase a mesma coisa em outra época, dá pra ver que é o mesmo ensinamento, né, todos os ensinamentos vêm do mesmo lugar, que é o ensinamento divino, o ensinamento de Deus, né. E pra fechar, eu vou fechar aqui com a história lá Bom, tem várias histórias bonitas, mas esse vídeo não é sobre histórias bonitas, né, a gente já falou bastante disso nas lives, né. Um rapaz que, quando morreu, foi pro céu e... Uma história, né? Mas é pra ser bonita mesmo, pra dar uma dimensão do quanto Deus cuida da gente, né? Ele olhou as pegadas na areia, tinha sempre duas, né? Ele e Jesus, mas umas horas tinha só uma pegada. Daí ele reclamou com Jesus. Jesus, tu falou que ia estar sempre comigo na vida inteira, e agora eu tô olhando lá pra minha vida, ó. Tinha alguns momentos que tinha só uma pegada na areia. E aí Jesus responde, né? Não, nessas horas... Era eu te carregando no colo. Nessas horas eu te carreguei no colo. É forte, são as coisas fortes. Eu ouvi essa história no ônibus uma vez, um cara lá. Nunca esqueci, porque é assim mesmo. Deus, nos piores momentos, ele faz coisa inacreditável. Não quero transformar esse vídeo em coisa pessoal, mas eu sou uma prova viva, né? Deus esse ano mesmo tem feito cada coisa, né, na minha vida que é inacreditável, né? São como se fossem recompensas, presentes mesmo, enfim. E pra fechar, a história do muro, né? Que tem um cara que tava em cima do muro e o anjo de Deus ficou falando, vem pro lado de cá, acorda pra vida espiritual, sai daí, vem, né? Sai de cima desse muro. E do outro lado tava o inimigo, né? O Janho, só que tava quietinho, tava lá tomando seu chimarrão lá, tomando seu enxofre. Aí e o anjo chamando o cara pro lado dele, né? Vem, sai daí de cima desse muro, vem pro meu lado. O anjo queria muito chamar o cara pro lado dele, né? E do outro lado, o Janho nada, nem se mexia. Aí o cara ficou indignado, né? Falou, ô Janho, pô, o anjo tá aqui todo preocupado pra ir pro lado dele. O anjo quer que eu vá, né? O anjo tá todo preocupado me puxando pro lado de lá. E tu não faz nada aí pra eu puxar pro teu lado? Aí ele falou, não, o muro é meu. O muro é meu. Entendeu? É uma história realmente impressionante também, porque quem fica em cima do muro também é complicado. Então, sentido da vida aí é isso, uma batalha espiritual entre o bem e o mal, onde Deus, o Criador dos céus e da terra, quer ver. Ele quer te testar, ver se tu é digno da salvação, entendeu? Se tu vai conseguir passar pelas aflições desse mundo para ter a recompensa eterna no outro mundo. Imagina viver a eternidade com Deus, gente. Eu não gosto nem de pensar nisso, mas esse é o sentido da vida. Nós estamos aqui sendo testados para ver se nós vamos viver, né, na Nova Jerusalém, no paraíso com Deus ou não, ou se vamos ser condenados à morte eterna. Enfim, quem não acredita na vida espiritual, desculpa aí, né? Recomendo uma live aí do canal, onde eu falo aí que eu tive aí com bastante lives, eu já fiz também, né? Um rapazinho que era amigo meu na juventude ia no centro espírita, da Umbanda lá, então eu via aquilo entrar no corpo dele via entrar no corpo dele. Então eu também não acreditava na vida espiritual até que tudo aconteceu bem diante, né, na minha frente. Mas para esse vídeo aqui de o sentido da vida, eu acho que tá bom, né? E uma outra prova também é os tempos de Noé, que eu anotei aqui para falar, né? Muita gente não acredita, mas a Bíblia cita uns tempos de Noé, quando Deus mandou o dilúvio e acabou com tudo, é porque a situação estava tão braba. Mal tinha uma pessoa justa no mundo, né? Então hoje nós estamos sim entrando nos tempos de Noé. Então assim, para quem não conhece nada da Bíblia, para quem não conhece nada da vida espiritual, realmente é difícil compreender o mundo, até porque nós estamos entrando na pior época deles, na pior época do mundo, entendeu? A Bíblia diz que no fim dos tempos nunca houve nem terá tempos iguais na Terra. Como assim? Se já teve um dilúvio onde matou todo mundo, ficou só 6 pessoas, só a família de Noé. Só a família de Noé. Então como que vai ser pior ainda? Entende? Então, poxa, é difícil. A batalha é muito grande e como nós estamos no fim agora, as pessoas estão piores ainda. O amor de muitos esfriará, como a Bíblia diz. Então, assim, o mundo cada vez mais assim mesmo. É filho, pai, não sei o que, filho, irmão.
É a coisa doida que vocês veem aí nos jornais e televisão todo dia, né? Mas isso tá na Bíblia também, é os tempos de Noé que estão chegando. Que é esse tempo que a sociedade tá tão louca, tão sem volta, que a única solução é o fim mesmo. Então é difícil compreender o sentido da vida em qualquer época da história da humanidade, mas sobretudo nos dias de hoje. É mais difícil ainda entender qual o sentido da vida, mas por outro lado também é mais fácil encontrar o Criador. Conforme eu já falei naquele vídeo, vivemos no tempo da mentira e isso é bom. Porque é tanta coisa ruim, é tanta coisa errada, que quem estava lá quietinho adormece. O Espírito Santo ferve dentro dela e ela se revolta. Ó, isso é errado, isso eu não faço parte disso. E ela vai. Ela se manifesta, né, como uma pessoa de Deus, como uma pessoa que o Espírito Santo habita dentro dela. Então essas mentiras e essas coisas ruins do dia a dia, dos jornais, da vida, no fim é bom para adormecer, para aquecer o espírito de quem está dormindo, para acordar mesmo para essa vida espiritual, para esse sentido da vida que nós estamos vivendo aqui nessa vida passageira. Espero que vocês tenham gostado. Então já tem uma playlist aqui no canal, Deus Falando, o Criador Fala, provas científicas da veracidade da Bíblia, um monte de playlists que meio que não aparece lá no canal, eu vou deixar escondido, só nos links abaixo aqui, ó. Link na descrição, também no comentário, tá bom? E também vou deixar aqui na tela final algumas playlists que eu excluí. Excluí não. Tudo que eu fiz está disponível para todo mundo ainda. Eu só vou deixar nos lugares certos, para indicar na hora certa, sabe? Não deixar mais à mostra para todo mundo, que senão assusta aí as novas pessoas que vão chegando no canal. Nem todo mundo tem a mente afiada. Às vezes a pessoa ainda nem descobriu um monte de assunto aí pelo mundo, então não dá para sair falando desse tipo de vídeo. Vou deixar cada playlist organizada com cada título certinho, como era antigamente. Tá tudo embaixo na descrição, aqui também na tela final, para quem tiver interesse. Vou ficando por aqui, a gente se vê nos próximos vídeos e lives secretas, se Deus quiser.